Amigos, meu nome é Vinícius Talon e seus colegas na advocacia são seus concorrentes? Essa é uma questão bem interessante e tem tudo a ver com o atual cenário da advocacia, com tantos profissionais, mais de 1 milhão de advogados. E sobre esse assunto eu recebi uma mensagem recentemente em relação a um vídeo que eu gravei em outro momento, sobre concorrentes na advocacia. Naquele vídeo eu falei que devemos analisar quem são os nossos concorrentes, quem está naquele mesmo nicho, quem atua naquela mesma área, naquela cidade, naquela região, naquele estado, enfim. Você tem que saber quem são os outros advogados que fazem a mesma coisa que você faz ou pretende fazer. Daí você consegue entender qual é o nicho, o que eles fizeram ou estão fazendo, o que deu certo e pode ser adaptado, o que deu errado e você tem que fazer diferente. Você consegue criar os seus diferenciais. Então, nesse primeiro momento, eu falei sobre reconhecer quem são os outros advogados para você tentar montar a sua forma de advogar, o seu nicho, a sua, enfim, a sua especialidade naquela área de atuação. E eu recebi uma mensagem muito interessante, salvo engano foi do Adalberto, falando que gostou desse vídeo porque eu não falei nada sobre tentar queimar o concorrente, entre aspas. Ou seja, você tentar fazer com que o outro não ganhe o cliente para você ganhar aquele cliente. Em outras palavras, ainda, você poderia pensar em uma forma de atuação às vezes antiética, em que alguns tentam falar para o cliente do outro que aquele advogado errou em determinada parte, você teria feito de uma forma diferente, etc. Então, o que o Adalberto falou nessa mensagem foi que eu não dei esse foco na escassez, ou seja, eu não preciso atrapalhar o outro para ganhar o cliente, eu preciso montar os meus diferenciais. E foi exatamente isso que eu quis passar naquele vídeo. E em outro vídeo eu falei sobre valer ou não a pena cursar direito, fazer a faculdade de direito. E eu vi várias mensagens, algumas mensagens, dezenas de mensagens, enfim, falando sobre eu ter explicado a realidade, que há uma grande competição, mas que podemos dar certo se tivermos um pouco mais de motivação, um esforço um pouco acima do normal, enfim, que dá para vencer na advocacia ou em concursos, qualquer outra coisa, desde que você tenha um esforço acima do normal. Só que algumas poucas pessoas acharam que naquele vídeo eu falei que não valeria a pena fazer faculdade de direito, porque eu passei os dados, eu falei a quantidade de advogados, a quantidade de pessoas que fazem os concursos públicos e acharam que por falar essas coisas eu estava dizendo que não valeria a pena. Isso daí felizmente foram poucas mensagens nesse sentido, mas isso daí é uma mentalidade de escassez. É você pensar que por ter determinado, digamos, o bolo tem um tamanho, então você não consegue mais do que aquele bolo pode oferecer. Você não consegue pegar um pedaço maior se as outras pessoas também pegarem um pedaço, uma fatia. Então, isso daí, na minha opinião, é equivocado. A gente não pode pensar dessa forma. Há uma diferença muito sutil em você pensar sobre a escassez e sobre a abundância. Às vezes você acaba entrando numa zona cinzenta entre essas duas coisas e não consegue perceber a diferença. Na escassez, você acha que você só vai dar certo se outras pessoas não derem certo. Então você só tem um cliente se outras pessoas não tiverem aquele cliente. E a princípio parece que é isso. Você pensa na advocacia, por exemplo, se alguém que está na mesma cidade que eu, um outro advogado, fecha um contrato com determinado cliente, é um cliente a mais para ele e eu sei que para mim aquele cliente é um cliente a menos, porque eu não vou fechar com aquele cliente mais. Só que quando pensamos em termos de abundância, começamos a notar outras possibilidades, outras oportunidades e até a oportunidade de se juntar àquele que aparentemente é seu concorrente. Quando você olha alguns livros de empreendedorismo, por exemplo, livros sobre inteligência financeira e tudo mais,
Eles sempre falam, a própria Forbes agora acabou de sair a lista de bilionários e eles falam sobre isso, que a mentalidade dessas pessoas que estão ganhando mais, estão rendendo mais, estão produzindo mais, é uma mentalidade de abundância. Ou seja, o sujeito começa a perceber que um a mais para uma outra pessoa, melhor dizendo, não significa um a menos para ele, pode significar até 2 a mais para ele. Então, por isso que os grandes empresários são grandes doadores. E esse é o momento que alguém pensa, eles doaram porque já tinham muito dinheiro. Mas, na verdade, a própria revista Forbes e outras publicações demonstram que essas pessoas começaram doando pouco, mesmo quando não tinham quase nada. Porque, ao fazerem essas doações, começavam a acreditar que poderiam crescer mais. É como se não estivessem perdendo algo que não vão recuperar jamais. Eu me lembro uma coisa, aqui é uma história pessoal, mas é interessante. Quando eu estava na Defensoria Pública, eu estava ganhando ali um subsídio muito bom durante algum tempo. Chegou o momento do 13º e entrou aquela bolada. Aí eu ganhei o subsídio do mês, o 13º e ainda estava acumulando e substituindo. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro. E naquele momento a minha mentalidade foi, eu vou tirar foto disso e guardar, porque eu acho que nunca mais vou ganhar a mesma coisa na vida. E aí, hoje, olhando para trás, eu vejo que eu errei ao fazer isso. Porque ao tirar foto, guardar aquilo como se eu acreditasse que nunca mais chegaria naquele patamar, é como se eu dissesse que não tenho condição de, em outro momento, ganhar a mesma coisa ou mais. Que ali foi um momento de sorte, não de competência. No caso do cargo público já é esperado, mas isso vale também para a advocacia. Se o sujeito acha que esse mês foi excelente, nunca mais teria um mês assim, ele está dizendo que aquele mês foi decorrência da sorte, do acaso, e não que ele teve a competência e que a partir de agora ele aprendeu algo a mais para daqui em diante fazer coisas igualmente competentes que vão fazer o crescimento da sua carteira de clientes. Então, por isso que eu sempre sugiro, tenha uma mentalidade de abundância. E quando você pensa em abundância, você começa a perceber que aquele seu colega não é necessariamente o seu concorrente. Pode ser concorrente no sentido de concorrer por clientes, mas não significa que ele não possa se tornar um parceiro, um sócio, alguém que estará ao seu lado em várias coisas, contribuindo, ou às vezes até para chorar as coisas que acontecem no dia a dia, no direito, na advocacia e tudo mais. Então, por isso, você começa a notar algo diferente. O seu colega da advocacia não necessariamente é o seu concorrente, no sentido de que para você ganhar, ele tem que perder. São concorrentes em termos de prospecção de clientes, em termos de ver quem consegue, em determinada situação, ganhar num processo. Digamos que ele está pelo querelante, você está pelo querelado. Aí ali naquele processo, pontualmente, são concorrentes, para ver quem faz melhor pelo próprio cliente. Dependendo, até dá para fazer bem pelos dois numa composição dos danos civis, por exemplo. Então, comece a pensar dessa forma. A gente tem que conviver, na minha opinião, com 3 tipos de pessoas. Aqueles que estão abaixo da gente, aí nós temos que ensinar a essas pessoas, temos a obrigação moral, uma obrigação social de ajudar essas pessoas ensinando. Temos que conviver com as pessoas que estão no mesmo ponto, porque elas estão passando pelas mesmas coisas que estamos passando, e temos que conviver com as pessoas que estão acima da gente para aprendermos essas lições que às vezes vão poupar muito tempo. Por isso, você tem que fazer esse diagnóstico e ajudar os seus colegas que estão começando, aprender com seus colegas que já estão bem avançados e dividir com seus colegas que estão no mesmo ponto. Tem um livro muito interessante, eu acho que eu já indiquei aqui para vocês, não me lembro, mas se eu não indiquei, fica a indicação agora, que é esse livro aqui. O livro Dar e Receber, do Adam Grant. Esse livro aqui é bem interessante, vejo a capa está aí.
Esse livro é bem interessante porque ele fala sobre a mentalidade do doador. Quando você ajuda as pessoas, você recebe coisas em troca, mesmo sem esperar nada. Não é ajudar como vontade de receber uma retribuição. É saber apenas que a retribuição acaba chegando. De alguma forma, você ganha essa retribuição. Então, comece a desenvolver essa mentalidade de não ver o seu colega necessariamente como um permanente concorrente. Eventualmente será concorrente em um processo, em uma questão pontual, mas não concorrente no sentido de que você só ganha se ele perder. Não é assim. Dá para todos ganharem em várias situações. Nós, por exemplo, precisamos nos unir quanto à violação das prerrogativas. Nesse ponto, todo mundo perde. Se você tratar todos os outros advogados como concorrentes e ninguém se ajudar, todo mundo sai perdendo. É uma relação de perde ou ganha, ou perde, ou todo mundo perde, ou todo mundo ganha. A melhora em relação ao tratamento das prerrogativas seria algo bom para todos. E a piora, ou a continuidade, seria ruim para todos também. Então, se unir aos colegas nesse caso é uma necessidade para melhorar o ambiente para todos. Você vai ganhar e os seus colegas também. Além disso, nós podemos nos ajudar em várias situações. Óbvio que cada um tem o seu tempo, não dá para dizer que todo mundo vai ajudar da mesma forma. No início, por exemplo, quando eu tinha acabado de pedir exoneração da defensoria, estava começando a fazer publicações, vídeos, textos, eu conseguia parar 30 minutos e conversar com uma pessoa abordando o caso que ela está atuando, enfim, conversar com um colega sobre aquele processo, às vezes até olhar algumas peças. Hoje eu não consigo fazer isso mais, porque são várias mensagens. Eu até já botei um aviso lá no Instagram dizendo a quantidade de mensagens que eu normalmente recebo. Então são centenas de mensagens no Instagram, YouTube com comentários. Hoje eu até respondi alguns. Além disso, Facebook, o perfil 1, perfil 2, página do Facebook, WhatsApp. Então não dá para olhar tudo. Por isso a minha forma de ajudar vai se alterando. Hoje a minha forma de ajudar acaba sendo conversar com 2, 3 pessoas por dia durante alguns minutos e de resto contribuir de forma coletiva, fazendo esses vídeos aqui, por exemplo, os textos lá no meu site, selecionando notícias para compartilhar que podem ser úteis. Se você, por exemplo, está na lista de transmissão do WhatsApp, de vez em quando eu coloco lá, no total são umas 5, 6 postagens por dia, e às vezes eu coloco tese defensiva, essa daqui vale a pena usar em tal situação, o STJ decidiu de tal jeito, é importante guardar esse julgado. Então eu tento ajudar assim, porque pela minha limitação de tempo é a forma que eu consigo ajudar. Outros conseguem ajudar de um outro jeito. Há quem não consiga ajudar publicando, não gosta de escrever texto, não gosta de gravar vídeo, então vai procurar uma outra forma de ajudar. Alguns ajudam participando da OAB, que é uma luta importante. Outros fazem parte de associações, que é uma coisa importante para lutar por prerrogativas, respeito da advocacia, união intelectual para todos aprenderem juntos, como é o caso do IBCCRIM. Então você começa a ver qual é a forma que você tem de ajudar e, ajudando dessa forma, você presta um grande serviço à comunidade jurídica. Por isso, cada um vai ter a sua forma de atuar, cada um vai ter a sua forma de ajudar. Os colegas, como eu falei, alguns você vai ensinar, com outros você vai dividir e com outros você vai aprender. No futuro, aquele que você está ajudando hoje pode se tornar um parceiro. Então, hoje pode aparentemente ser um concorrente que você está dando uma informação. No futuro, ele será o seu parceiro, ele estará agradecido. Se eu ajudo um colega hoje, mesmo sem querer nada em troca, pode ser que amanhã ele tente retribuir, como várias vezes já aconteceu comigo. Várias vezes eu parei, é o que esse livro do Adam Grant fala, favores de 5 minutos. Você pode fazer um favor que vai custar para você no máximo 5 minutos. Isso vai ajudar a pessoa demais e não vai tirar tanto tempo. É um tempo que normalmente você está olhando Facebook, está olhando qualquer outra coisa. Então dá para dar essa dedicação de 5 minutos. E aí eu já tive pessoas que eu ajudei durante 3 minutos, 4, 2, e depois surgiu alguma oportunidade, me convidou para alguma coisa, para uma nova oportunidade acadêmica, publicar em conjunto, enfim, palestra, qualquer coisa, indicação de alguma coisa,
Por isso, você tem que estar atento. A retribuição aos colegas gera frutos, mas não espere, porque é ruim você esperar fazer algo, e até o livro fala sobre isso. Os tomadores ou compensadores também fazem algo querendo receber algo em troca, igual ou até maior. Se você levar uma vida assim, vai levar uma vida de frustração, porque daqui a pouco você perceberá que nem todo mundo vai retribuir. Quando alguém retribui, normalmente acaba compensando por todos os outros que não retribuem. Mas, de qualquer forma, não espere. Por isso, a dica é: comece a olhar para os outros advogados como colegas, de fato colegas. Serão concorrentes em situações pontuais. Não necessariamente um cliente a mais para o seu colega será um cliente a menos para você. Pelo contrário, a partir do momento que o seu colega tem um novo cliente, você pode participar disso, sugerir alguma coisa para também ser incluído nessa contratação, ou oferecer a ele uma parceria de um outro formato, eventualmente oferecer, caso você tenha uma questão logística um pouco melhor, operacional, enfim, o local do seu escritório, a cidade, você pode até oferecer uma parceria para fazer correspondência, para cuidar de alguma questão pontual, fazer uma audiência por ele. Então não precisa se excluir. Ninguém precisa excluir o outro. Se todo mundo pensar assim, dá para todo mundo crescer. Óbvio que, aí eu mantenho o que eu falei no outro vídeo, é necessário ter um esforço fora do comum. Com o tempo está ficando mais difícil. Então no início era muito mais tranquilo se destacar na advocacia, depois foi começando a ficar mais difícil. Acredito que daqui a um ano será muito mais difícil. É impossível? Não, é só você se esforçar. Então quando eu falo uma coisa assim, eu não estou dizendo que você nunca vai dar certo, é impossível dar certo no direito. Na verdade, é possível. E é possível para quem se esforça um pouco além do mediano, daquilo que seria o normal. Por isso, eu sugiro que você encare os seus pretensos concorrentes, não como concorrentes, mas sim como colegas, tente construir coisas ao lado deles, dê uma informação que vai ajudar. Se o seu colega precisa de um telefone, precisa de uma informação, precisa de uma dica sobre a forma como determinado juiz trabalha, como fazer em determinado tribunal, coopere da forma que você puder. Se você tiver um tempo, coopere individualmente, se não tiver tempo, tente cooperar de forma institucional, de forma coletiva. O importante é todo mundo se ajudar a crescer. E aí fica também a indicação desse excelente livro que com certeza mudou a minha forma de enxergar as relações humanas. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão no WhatsApp, para receber todos os meus artigos e vídeos diariamente. E além disso, você encontrará artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e se você gostou, eu peço que compartilhe. Até o próximo vídeo.